Eu estou muito falado hoje. Oh, Jesus. Glória a Deus. Parece que estou mais querendo sentir a presença do que Não deixe de viver uma igreja viva. O que é uma igreja viva? A igreja viva é aquela que vive o Espírito. É aquela que vive a presença dele. Você entrar numa igreja e não viver a presença é uma igreja que não tem. Essa vida ela não é trazida pelo pastor ou por qualquer um. Isso contribui. Essa vida é trazida pelo Espírito Santo. E vou falar, depois do Espírito Santo, é o seu posicionamento que vai conduzir você ao Espírito Santo. Deus, os recursos e as condições que Deus reúne para você crescer, elas não terão serventia se você não for obediente. Não, velho. É a única condição que está desde o jardim do Éden. Preste bem atenção. O jardim do Éden, Deus botou o homem que ele criou, Adão, fez a mulher, colocou. E ali quando ele colocou, falou, não coma desta árvore. Qual é o primeiro princípio estabelecido de relação com Deus? Ali, de obrigação, de dever. Era não descumprir aquilo que Deus tinha determinado. É verdade. Eles não podiam, não era questão da árvore ser uma maçã, ninguém sabia se é uma maçã, ou não interessa o que era. Se Deus falou aquilo, não descumpra aquilo que Deus falou. O princípio que Deus estabeleceu é o seguinte: aonde eu coloco você, você sempre terá a árvore da vida e a árvore que vai levar você a perder tudo. Perder tudo. E a outra árvore vai lhe dar tudo. A árvore da vida. Então, quando o homem quebra aquela condição de desobediência, ele sofre efeitos. É outro princípio. Novamente. E aí eu quero ler aqui em 12, 14, diz assim. Esse versículo o Senhor me deu aqui, que eu estava lendo a Bíblia antes de vir para cá. E o Senhor me falou que esse princípio precisa estar muito permeado em nosso coração. Para tudo dar certo na nossa vida. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvido à sua voz e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Amém? Cristo está por aqui. E aqui eu queria que você passasse a página um pouquinho para trás, capítulo 10 de Samuel. Eu não vou ler aqui nenhum, quero me deter em nenhum versículo, mas queria fazer uma reflexão, uma abordagem sobre 1 Samuel, em alguns pontos, que o Espírito Santo foi me fazendo assim uma análise do livro todo. E o Senhor me falou algumas condições, alguns tópicos que precisam estar atentos nesses dias, para aqueles que amam a vida de oração, para aqueles que querem continuar orando e conquistando espaços nesses tempos que estamos. Primeiro, eu não sei se você já leu, mas eu não quero me deter muito. Aqui fala em capítulo 10 que Samuel unge Saul como rei de Israel. O que era Saul? Saul era a figura do homem que não é que Deus queria, era a figura do homem que o povo queria. Deus deu para Israel o rei que o povo pediu. Deus não queria que o povo fosse conduzido pela liderança dele. Era uma liderança totalmente que o rei era Jesus, era teocrática. Era a vinda de Deus, governo de Deus. Mas eles acharam que as nações em volta tinham reis. E aí eram homens que não eram só juízes ou líderes, eram homens que usavam uma coroa na cabeça e tinham amplas autoridades sobre tudo dentro. E deram para ele a autoridade sobre tudo, administrar, conduzir, guerrear. E aí eles estavam separando no povo de Deus um profeta que Deus constituiu para ser voz para eles, separando. Peraí,
vou administrar com o homem, vou administrar com o rei, e vou fazer o serviço espiritual como sacerdote, como profeta. Foi praticamente isso. E aí Deus, olha o que vocês estão pedindo. É isso mesmo, Samuel? Fala com eles. Deus falou assim, fala com eles. É isso que eles estão querendo? Então tá bom, será dado. Mas Deus não nos dá, às vezes, o melhor. Deus não nos dá aquilo que é mais capaz para ajudar todo o nosso processo de vida. Deus não dá as coisas para resolver tudo. Em alguns momentos, Ele pode fazer isso. Mas Deus, às vezes, coloca aquilo que você quer. E aí, quando Deus permite aquilo que você quer venha sobre a sua vida, você vai ter uma experiência para poder entender como Ele vai querer que seja esse rei. Saul, na verdade, foi aquilo que Deus colocou para Israel ter uma experiência, para saber como deveria ser o rei que ele queria, que era Davi. E Davi veio depois para ser o quê? O momento do coração de Deus governando Israel. Quem era o homem segundo o coração de Deus na Bíblia? Davi. Deus agora não estava chamando pela vocação dos pensamentos humanos, estava chamando o homem agora para ser chamado porque tinha um coração que atenderia e era obediente à sua palavra. Eu mostro para vocês esse versículo, não vou me dar aqui. Então, como Deus queria dar uma visão de Davi, Deus colocou Saul primeiro. E aí você vai ver no capítulo 10, ele ungindo Samuel. E quando foi ungir Samuel, você sabe que foi uma prova, foi uma luta. Irmão, porque chamar homem e mulher que não quer ser o que Deus quer é difícil. Mas Deus consegue. Ou chamar pessoas que não têm a visão espiritual, não têm ainda as qualidades reunidas para tomar posse de alguma coisa, é muito difícil. Vou falar, você vai sofrer. Você e aquele que está debaixo de você. Os dois vão sofrer. E Saul sofreu os erros dele. E o povo sofreu os erros de Saul. Saul, ele é ungido. E olha só no versículo 22, 10, 22, só para você saber. Na hora em que tinha havido a unção no azeite, Samuel recolheu o azeite para ungir ele. Aí olha só, versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Cadê Samuel? Cadê ele? Ele não estava aqui? E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. Tem gente aí que fala assim, sai de dentro da bagagem. Sai de dentro da bagagem. Tem gente, irmãos, se você está no meio da bagagem, fique sabendo, ou você quer ser peso para alguém, ou você está querendo disso para levar, deixar de levar peso. Você quer ser um peso. Alguma coisa está acontecendo. E o que acontece? Deus está querendo um rei, Deus está chamando um rei, está chamando a rainha, para poder estar na frente de algumas responsabilidades, e essas pessoas estão no meio da bagagem. Não conseguem sair do meio da bagagem. A visão diz, que você tem que ficar no meio da bagagem. E eu vou falar, irmãos, se você for um peso no meio da jornada, Deus deixa a bagagem como está e vai cumprir a propósito dele. Preste bem atenção. Não será novidade pessoas que são pesos. Eu vou dizer que eu não vou identificar peso, porque o meu chamado é para levar peso também. O meu chamado, vou falar, se tem algum chamado aqui para levar peso, é o meu. Então é o seguinte, eu vou levar peso com amor. É o chamado que Deus tem. Aleluia. Mas outra coisa, se você não pode se contentar com ser peso. Você não pode ser peso. Deus não chamou só bagagem. Deus chamou pessoas para levar pesos para alcançar o propósito dele. E já chega, irmão, o que eu quero falar? Você bem rápido e curto. Não atrapalhe o reino de Deus. Aleluia. Sozinho, você não atrapalhe. Sou eu que estou Não mandando. atrapalhe o reino de Não Deus. fique triste. Sou eu. Não fique Não triste. atrapalhe, não seja, saia da frente. É melhor você sair
e deixar. Não tem um Coríntios falar assim: se você não quer ir para Canaã, não impeça dele. Não é isso? Não impeça. Porque muitas vezes o seu posicionamento pode estar dificultando o reino fluir. Às vezes nós somos colocados em posições dentro da igreja que achamos que com o nosso serviço as coisas estão sendo bem conduzidas. E não é só o serviço. Essa imagem é errônea, irmãos. Não é o nosso serviço. É aquilo que Deus está mandando que está sendo feito que é correto. Nós temos que fazer e obedecer a voz de Deus, cumprir aquilo que Deus deseja. Então na igreja eu tenho que ser aquilo, o que é que Deus quer para mim aqui, e não aquilo que eu quero que seja feito aqui. Aleluia. Vocês estão entendendo? E isso se torna uma resistência. Lá na Marinha, quando eu estava assim doutrinado, disciplinado, no início, chegava o meu líder lá na frente e falava assim: quem é voluntário aqui? Aí estava todo mundo cansado, todo mundo não sei o que, ninguém falava nada. Aí no início, né, quando ninguém era doutrinado, eu falei: ué, ninguém é voluntário aqui? Eu quero saber quem é voluntário aqui. Chamava bem, foi voluntário aqui. Aí todo mundo levantava a mão. Aí o último a levantar a mão é você que vai ser. O último que levantou é você. Aí quando na segunda vez, quando ele fez isso, irmãos, era uma corrida. Eu. Sabe por quê? A mesma coisa no reino de Deus. Quando se tratar de alguma coisa que Deus quer da igreja, eu quero ser. Eu quero fazer. Lá em Fortaleza, eu fui num seminário de evangelismo. Naquela época, eu era mais novo. E nós tínhamos que ir para o interior do Ceará, Quixeramobim, Tauá e tal. E tinha um lugar chamado Várzea de Cima. E meus irmãos, não tinha água. Você sabe acordar de manhã não ter água? E você tem que esperar que o jumento venha com água de 5 quilômetros. Vinha num bote, aí você teve um momentozinho só no dia que você pegava a colherzinha e tomava água na cuia. E a comida era aquela galinha pé dura, amarela, assim, né? Aquela galinha mesmo, pé dura, aquele, sabe? Molho a carne dela e cuscuz, era assim. Leite da cabra. Oh, Jesus. E aí, era só isso. Isso que eu E sou aí, gozada desse jeito. o pastor perguntou: nós terminamos uma semana de teoria, de falar, agora vocês vão para o campo missionário. E aí eu perguntou: quem quer ir para Quixeramobim? Ele deu tudo, falou tudo sobre a cidade. Ele falou o seguinte. Aí eu olhei assim, ninguém levantou a mão. Aí mais 3 jovens levantaram a mão. Eu já falei esse testemunho aqui. Nós chegamos lá em 4. Só para dizer para vocês, tá? Eu não trago glória para o homem, não. Eu falo isso aqui, Deus me fez aquilo para poder conhecer pela misericórdia. Teve um momento, daquele momento, foi tanto milagre, foi assim que eu vislumbrei a presença de Deus. E um dos maiores milagres que eu vi foi que Deus fez chover no meio do sol incandescente. Todo dia de manhã fazia calo no pé por causa da caatinga. E aí Deus fazia, nós tínhamos orado no dia anterior, Deus faz chover nessa terra. Traz leite para a vaca, faz a vaca dar leite. Elas tinham tinas, coisas em cima das casas, de cimento, para poder a água da chuva, se chovesse, a água reunia água. E era uma seca, irmãos. E aí, como nós oramos de noite, como foi de manhã, amanheceu um sol. Eu falei: meu Deus, como é que vai ser a nossa palavra? Nós oramos com tantas segurança. Aí começamos a andar, irmãos, começamos a andar no sol, de repente começou a se formar uma nuvenzinha. E daqui a pouco, irmão, começou assim, daquela nuvem mesmo, nem que ficou preta, começou a chover. Olha, começamos a dar pulos de alegria, começamos a dar pulos. Aí quando vê a primeira cidade, as pessoas: choveu, choveu. Aí chegou uma pessoa que estava cheia da cana, chegou na bicicleta: vem cá, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Olha. Irmãos, aqueles que estão debaixo do serviço
incondicional. Não é as coisas que vão ditar na minha vida. A minha escolha é para servir a Deus. Eu vou servir a Ele. Quando ninguém quiser, eu vou servir a Ele. Quando tudo estiver contra você, ou não está dificultando tudo, eu vou servir. Aleluia. Porque aí quando você servir, tudo muda. Aleluia. Eu creio. Deus quer um que sirva a Ele para mudar a história daquilo que está acontecendo. Aleluia. O problema é que às vezes nós queremos que tudo mude para direção a mim. E aí começamos a falar, começamos a criticar, começamos a dizer o que tem que ser e não tem que ser. Isso destrói a vida. Isso destrói a vida espiritual da pessoa. Porque Deus quer que você seja uma testemunha viva do Evangelho. Olha só, preste atenção, a igreja é você. Você é a representação de Deus na terra. É você que vai sair andando. A igreja está fixa. É você que vai levar testemunho. Por isso eu gosto dessa palavra testemunha. Sereis minhas testemunhas. Não somente em Jerusalém, mas toda Samaria e até o fim do mundo. Deus fez algo para vir, reinar e entrar na nossa vida e sair conosco para onde formos, para fazer a manifestação da glória dele. Mas como se eu estou querendo que tudo mude para mim? Então, Samuel passa por esse processo, e lá na frente, no capítulo 13, olha só, um erro de Saul. Saul aqui, eles estavam sofrendo uma afronta dos filisteus. E aí, Saul levantou todos os soldados e começaram mas eles não podiam ir à guerra sem a unção de Samuel. Samuel era o primeiro ministro espiritual. Era um homem que tinha a palavra de Deus para eles. E eles não queriam ir para a guerra sem a orientação espiritual. Olha só, gente, sem a orientação espiritual, sem a liderança espiritual. Não interessava, eles podiam conhecer guerras, mas eles tinham que ter a orientação espiritual. E aí, o que foi que aconteceu? Eles esperaram Samuel, Samuel não chegava. Aqui no versículo 8 diante. E aí Samuel não chegava. Aí só que Saul fez? Tomou o lugar do sacerdote. Tomou o lugar do profeta. Reuniu os soldados, reuniu o povo e fez a assunção do profeta. Na hora, Deus contou ali uma questão. Você dessa forma aqui não vai durar muito longe não. Porque você fez uma coisa que era destinado a Samuel fazer. Olha, irmãos, não entre na seara de quem Deus chamou. Não entre nas decisões que serão estabelecidas por quem Deus chamou. Você não vai assumir a responsabilidade. Quem vai assumir é aquele que Deus chamou. Aleluia. Então não quebre esse princípio. A Bíblia está cheia de exemplos que eu não vou falar aqui. E aí o que foi que Deus fez? Aí vamos lá. Mais na frente, no capítulo 15, Deus destitui Saul. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. E Deus vai mandar uma decisão para provar o coração de Saul. Mandou que ele fosse contra o rei Agag. O rei Agag lá e matasse todo mundo, animais inclusive, não sobrasse nada e nem pegasse dos despojos daquele povo. Não me pergunte por que isso, mas Deus sabe o que pede e o que determina. Deus sabe o que aquele povo ia fazer no futuro com Israel. E outra coisa, não entre nesses belizes da decisão de Deus. Deus é sábio. Mas Deus trouxe uma prova. E eu vou até te falar, Deus já sabia que ele ia cumprir. Foi o que ele fez? Matou todos os guerreiros, preservou o rei Agag, que não era, e ainda deixou, quando Samuel chega lá e ouve-se os balidos das ovelhas, dos animais. Ué, não foi, Deus não mandou desferir
contra todos os animais também, e não sobrar nada. Cadê os homens todos os despojos? Isso vai servir. Outro princípio. Quando Deus, o que interessa para aqueles que obedecem a Deus é obedecer a palavra dele, e não o que vai ter em consequência o cumprimento daquela obediência. Porque ele preferiu não obedecer para obter dos despojos, daquilo que acha que descumpriu a palavra. Ele tentou raciocinar com a mente dele e não com a de Deus. Irmãos, tem hora que a gente não raciocina, a gente obedece. Não é para raciocinar, é para obedecer. Está na palavra, fala assim: não adultere, não adultere. Não minta, não minta. Não roube, não roube. Você precisa pensar para isso? Tem alguém que precisa pensar? Aliás, quando o maligno joga esses pensamentos, a gente é isso? Na hora do Senhor. Mas tem coisas que Deus colocou para você imediatamente nem pensar. Eu sempre me falava o seguinte: cuidado com o corvo. Ele vem, né, a ave de rapina, pousa na cabeça, e se ele pousar, ele vai fazer de ti. Mas se você afugentar, ele não vai nem manchar os seus pensamentos. E muita gente paga para poder pousar. Quer? Ah, não, eu acho que dá para segurar, dá para levar. Pode pousar, passarinho. Não vai ter problema não, eu consigo aqui driblar isso. E acaba perdendo a função que Deus deu. A responsabilidade que Deus deu. E aqui é o único capítulo que fala da destituição de um rei. Ficou com Saul. Porque não observou os princípios e as determinações que Deus deu. E cuidado, irmãos, quando Deus leva um homem para obedecer uma palavra como essa, é para testar. Quer ver outro homem que Deus falou assim? Abraão. Vocês acham não? Abraão, sacrifica teu filho. Mesma coisa. Vai obedecer ou não vai? Na verdade, Deus estava falando o seguinte: se você não obedecer, acaba aqui todo o processo de herança e de promessas que eu fiz na tua vida. Só isso. Por uma pergunta, por uma determinação, por uma frase, Deus estava colocando todo o ministério de Abraão abaixo, se ele não cumprisse. E aí ele teve que decidir se ele era obediente ou se ele era emocional e sentimental pelo filho. Se ele ia ser obediente a Deus ou se ele era emocional. E aí ele demorou, pensou e levou o seu filho à subida do monte. E é tremenda a subida do monte. Não vou falar aqui, mas a subida do monte é uma coisa que todos nós temos que observar. Precisamos levar os elementos para estar no encontro com Deus. A faca, o cutelo, os gravetos. Isso não simboliza. Porque tudo isso, os gravetos foram colocados na cabeça de Isaac. Ele que levou. Jesus nessa. E Abraão levou o quê? O fogo e a faca. Você sabia que Deus está toda hora nos provando com fogo e com faca? Fala aí, Deus quer te matar. Pode falar. Deus quer te matar. Não vai matar fisicamente não. Deus quer pegar você por dentro. Aleluia. Deus quer cortar todas as amarras do teu coração. Oh, aleluia. Deus não estabelece comissionamento, não chama, não continua a obra. Você vai ver muita gente caindo pelo meio do caminho por causa do coração. E Deus prova com finanças, Deus prova com filho, Deus prova com marido, Deus prova com esposa. E fique sabendo, aquela prova, ela é estratégica de Deus com a sua vida. Aleluia. Ninguém vai entender, mas fala assim: irmão, segura aí que depois vem o reinado. Fala aí. Segura aí que depois vem o reinado. Segura aí. Segura aí. Vem o reinado. Está vindo a coroa de ouro. Amém. Lembra, a gente não entende Mardoqueu. Mas Mardoqueu no final ganhou uma veste azul branca, uma capa de linho de púrpura e uma coroa de ouro. Mas ele teve que sofrer. Ele teve que ir até o final. Fique de pé. Eu não ia falar isso não, irmãos. Eu ia falar sobre amigos. Sobre amizade. Em cima de Jonas e Davi. Aí eu fui folheando.
Aí por isso que a mensagem não é o que eu quero, é que o Espírito vem. Glória a Deus. Tudo é assim. É lei espiritual. Ezequiel, no capítulo 1 e 2, ele tem uma visão espiritual do céu. E aí ele vai ver o quê? Ele vai ver rodas. Uma coisa que me chamou a atenção. Ele viu rodas que iam para lá e para cá. E as rodas iam para onde o Espírito ia. O que governa o mundo espiritual é para onde o Espírito vai. Quem governa o mundo espiritual, a direção é o Espírito que manda. É o Espírito. Quer ver lá na revelação dos arteiros, dos joelhos, o rio, lá de Ezequiel, e do abdômen, depois ele vai e nada do rio. É o rio que comanda, o rio do Espírito que comanda as fases espirituais da nossa vida. A direção dele é para fazer você ser levado pela correnteza dele. Você não pode ser mais forte que o Espírito. Você não pode andar e jogar água aos seus pés. Você ainda tem força demais. Isso é somente no início da nossa vida espiritual. Depois vai para os joelhos. Você consegue andar. Aí você já vai se formatando, não fala palavrão, um monte de coisa, já está orando bem, já está pelos arteiros, pelos joelhos. Daqui a pouco está pelo abdômen. Você está quase a água levando você, mas você ainda consegue. Sim. Você já está pensando com a mente de Cristo. Você já está elaborando estratégias espirituais de oração. Um maligno não consegue mais estar na tua frente. Você já está competindo com ele. Olha, não consegue mais não. Agora eu estou conseguindo aqui. Não, mas daqui a pouco, irmãos, você nada, o Espírito leva você para a correnteza dele. Nenhum maligno vai te pegar. Aleluia. Porque você aqui governa a sua vida, é o Espírito. Aleluia. Você entra aqui no ambiente e se sente sensibilidade com o Espírito Santo. E aí você vê pessoas que têm sensibilidade. Sabe por quê? Porque estão orando, estão pagando preço para ouvir a voz do Espírito. Aleluia. Pagando preço não é que pagar não, é porque estão passando por afrontas, mas vão para a oração. Aí Deus dá sensibilidade para lutar e vencer o maligno. Tudo isso são demandas que Deus dá para você, talentos para você vencer o maligno e fazer a obra. Não é porque você é bonito, não. Não é porque você tem capacidade. É porque a obra precisa. É porque Deus quer que você vença. A igreja vença. A igreja fique bonita. São os ornamentos da noiva. O ouro, as joias, preciosidades, talentos. Isso aí para que a igreja fique bonita e vença. Tome posse da posição dela. É por isso que os dons do Espírito são para a edificação da igreja. Está lá com isso. Não é para se vangloriar. Não é para poder dizer que você é bonito porque você é espiritual. Não é. Você é bonito porque você é obediente. Você é bonito porque você se encontra na presença de Deus de forma reta. É como um rei via Esther. Via linda. Porque ela estava debaixo das especiarias de Deus. Especiarias, unjo, dá azeite. E é porque ela ficou 6 meses sendo preparada no azeite, nas especiarias. Formatou. Ela entrava no palácio, o cheiro dela ia até o rei. Aí o rei ficava. Isso aí fala da igreja. Se você desenvolver os posicionamentos que vão fazer você ser um cheiro bom, as pessoas vão ficar perto de você. Agradável. Vão estar perto de você porque você abençoa essas pessoas. Amém, aleluia. É Cristo. Por onde Cristo ia, os discípulos estavam atrás do lado, só comendo. A mesma coisa você. Se você estudar, se você lutar, se você orar, você vai ser bênção para o vizinho, você vai ser bênção para o seu irmão, você vai ser bênção para as pessoas, você vai exalar o cheiro de Cristo. E aí as pessoas vão querer ficar debaixo, perto de você. Agora quer ver? Vai ter alguém na igreja, por alguma coisa que você faz, que ninguém quer ficar nem perto de você. Porque você fala demais, ou você está falando mal de alguém da igreja. Vou falar, alguém vai se afastar de você por isso. Porque as pessoas já estão discernindo mais, irmãos, as coisas do reino. E vou falar até pessoas novas na fé sentem isso. Na hora. Porque para ele, não é para vocês falarem bem do reino. Por que vocês estão falando coisas assim? Mas vocês não são unidos? Não é para vocês estarem assim, por que vocês não estão assim?
vão vir com essas perguntas.